romance de Segunda Guerra bem diferente de tudo que você já leu. Vem conferir a resenha de hoje. Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e comentar aqui se você já leu algum livro da Natalia Ginzburg ou Todos os Nossos Ontens, o livro enviado pela TAG Curadoria do mês de junho, agora de 2020. E vamos começar. Essa foi a minha primeira experiência com a TAG Curadoria e também a minha primeira experiência com literatura italiana. Acredite se quiser, eu nunca li nada da Itália. Até uma temática que eu tô preparando aí para vídeos futuros vai ser ler um pouco mais ao redor do mundo e sair um pouco mais da minha zona de conforto. Mas Todos os Nossos Ontens foi o livro enviado, então, em 2020 pela TAG, escrito pela Natalia Ginzburg, e o livro, ele se passa na Itália, na fase do começo da guerra até o final da Segunda Guerra. Por que ele é um livro totalmente diferente de qualquer romance histórico que você já tenha lido? E eu já li vários. Inclusive, Segunda Guerra é um dos meus cenários favoritos. Isso porque eu acho que a maioria dos romances de Segunda Guerra, eles têm a guerra como plano principal e eles falam muito do sofrimento de uma forma bem dramatizada. O que não é uma crítica de forma alguma. Foi realmente um período muito difícil. Mas a Natalia, ela escolhe fazer isso de um jeito diferente. Então aqui você vai saber o que vai acontecer na guerra, mas o plano principal são as duas famílias que você segue aqui. Então a família principal que você segue aqui é a família da Ana, do Hipólito, do Justino, da Consentina e da Dona Maria, que é uma espécie... Ela era tipo uma dama de companhia da avó dela, mas a avó da avó dessa família. Mas a avó acabou falecendo e ela acabou ficando meio que como uma governanta dessa família. Então ela cozinha, faz tudo pra eles, faz as compras pra eles, mas faz tanto tempo que ela tá na família que ela é considerada parte da família. A gente começa seguindo essa família. Eles têm um pai que aparece logo no começo do livro, que ele escreve um jornal, digamos que antifascista. Na verdade é uma coletânea de memórias que ele escreve, mas que nunca vai pra frente. Aqui a gente tá começando o livro antes da Segunda Guerra, numa Itália em que o Mussolini já estava comandando, então era uma Itália fascista. Mas a gente não segue de um ponto de vista em que a gente consegue ver tudo o que acontece politicamente. Na verdade, não. São pessoas comuns, de uma classe burguesa, não é uma classe alta, eles não são ricos de forma alguma, mas eles são uma classe média burguesa e a gente vê tudo acontecendo na Itália do ponto de vista deles. Então, o que é muito diferente no livro, o primeiro é que ele é um livro de metaficção histórica, que é... Como a gente teve o romantismo e o iluminismo, é uma espécie de movimento literário que se propõe narrar fatos verídicos através do cotidiano de pessoas. Então, como eu comentei, aqui você vai ver, por exemplo, a Alemanha invadiu a Rússia, ou a Alemanha começou a guerra, a Itália vai entrar na guerra, mas a gente nunca vê datas. Então você tem a vida dessas pessoas, dessa família, você vai seguindo a linha histórica da vida de cada um desses personagens e a guerra, ela vai picotando no meio. Então você não tem o ano era 1942, não. Você não tem data, você tem acontecimento, você tem a vida dessas pessoas como plano principal e aí você vai vendo como a guerra interfere na vida dessas famílias. Então eles eram 4 irmãos, mais a Dona Maria que eu comentei pra vocês, e aí cada um tem um destino muito diferente. E é engraçado porque eles viviam debaixo de um mesmo teto no começo do livro, numa mesma cidade, numa cidade fictícia, e aí a vida leva eles para lugares totalmente diferentes, né? E é muito engraçado você ver, engraçado não, até de certa forma um pouco triste você ver como que a guerra e a vida faz com que eles se separem, como pessoas que eram tão próximas, depois acabam só trocando cartas e depois nem isso. É um livro muito interessante se você tem interesse em saber um pouco mais de Segunda Guerra do ponto de vista da Itália. Eu não conhecia, nunca li nada italiano, nunca li nada de Segunda Guerra na Itália, então foi interessante. Uma coisa que me demorou um pouco de tempo para acostumar é que o livro ele praticamente não tem fala, ele não é escrito num modelo tradicional, cheio de falas. Na verdade, as falas que tem, elas estão dentro desses parágrafos grandes. No começo eu achei que ia ser uma coisa um pouco amedrontadora, que eu não ia gostar de ler, ou que fosse deixar o livro num ritmo um pouco maçante, mas muito pelo contrário. Depois que você se acostuma, os capítulos não são grandes,
E depois você passa 1 ou 2 capítulos, você se acostuma e é um estilo de narrativa muito legal, bem diferente. E eu acho que desse jeito, sem a interjeição desses personagens, é uma forma que você consegue ver internamente da pessoa um pouco melhor, entender um pouco mais do que está se passando sem tantas falas. É diferente, é fluido, não faz o livro ser devagar de forma alguma. A gente segue 2 famílias burguesas, uma é essa que eu comentei, a outra você vai conhecendo ao longo da história melhor e como que essas 2 famílias se entrelaçam. E você também segue 2 cidades diferentes na Itália, uma mais ao norte e uma mais ao sul. E é interessante você ver também como as cidades são afetadas de forma diferente, né? Como as pessoas nessas cidades têm ideologias diferentes. E aqui a gente vai seguir pessoas que, em geral, não são super aprofundadas na política, são pessoas comuns, que têm opiniões comuns, que vivem numa realidade fascista, e a Natália, ela flerta muito com o socialismo dentro desse livro. Então a gente tem passagens em que a gente ouve frases como eu apoio muito o socialismo, a não ser essa coisa de você ter que dividir a minha casa. Eu não quero dividir a minha casa. E são coisas que são desconstruídas ao longo do livro. É um pouco engraçado, tem um pouco de humor. Em geral, eu acho que ele é um livro assim, se você nunca leu nada de Segunda Guerra, e você quer uma coisa que seja mais impactante, que vai te fazer chorar, tem outros trocentos que eu posso colocar aqui na tela que eu recomendaria pra você. Agora, se você já leu essas opções, está procurando alguma coisa um pouco diferente, um pouco mais fora da sua zona de conforto, eu acho que é uma ótima opção. Todos os nossos ontens você pode comprar nessa edição se você for assinante na Tag, mas também ele foi traduzido com outro título aqui para o Brasil inicialmente. Essa é a tradução mais adequada, digamos assim. Eu vou colocar aqui a capa que eu achei e o título antigo que a gente tinha também no Brasil. Eu dei uma procurada, não é super fácil de achar, mas acho que ele deve ter em inglês também, então se vocês quiserem dar uma olhada, acho que vale super a pena. Quem é Natalia Ginzburg? Então a Tag, toda vez que ela manda um livro, eles mandam uma revistinha de pré-fácil e pós-fácil. E nessa revistinha eles contam bastante, eles dão materiais de apoio muito interessantes a respeito do livro e sobre quem foi a autora, então é muito legal nesse sentido. O pós-fácil desse livro também é muito bom, te traz algumas reflexões muito interessantes, mas Natalia Ginzburg foi uma autora muito importante no cenário italiano nesse fim de guerra, nessa era pós-fascismo, porque ela trabalhou numa editora durante esse período e ela, que era uma editora que publicava esse tipo de livros, e o marido dela também era uma pessoa uma pessoa muito ativa, publicando jornais a respeito disso. Inclusive, ele foi morto em 1944 pelos alemães após ser torturado. Então, a Natália, ela tem uma série de livros que foi escrita, retratando a guerra dessa forma que eu comentei, né, como com cidadãos no primeiro plano e a guerra no segundo plano. E ela é uma figura muito importante. A própria Tag comenta que ela é uma autora que ficou um bom tempo desconhecida, tanto aqui no Brasil, mesmo na Itália, ela não era o maior best-seller, e com a chegada de livros como da Elena Ferrante, que é a autora que escreveu a trilogia napolitana, eu nunca li também, mas pretendo ler, livros como esses começaram a ser redescobertos mundialmente. Então foi uma leitura muito legal, não foi uma leitura difícil ou demorada. Para você ter uma ideia, esse livro ele tem aí mais ou menos umas 320 páginas. Foi algo que eu consegui ler tranquilamente em 2 semanas. Eu acho que não é um livro que eu diria que você tem que se planejar para ler 30, 40 páginas por dia, mas porque ele flui, tá? Ele flui. Então, você realmente tem vontade de pegar para ler. O que eu achei muito legal que a Tag começou a fazer agora é que eles estão disponibilizando os livros físicos deles também em e-book. Então, você pode ler no seu Kindle, no seu Kobo ou no seu celular. E quando você não tiver com o livro físico, assim você não precisa ficar carregando para cima e para baixo. Foi uma ótima experiência, tanto com literatura italiana quanto com a Tag. Eu dei 4 estrelas. Eu acho que o que me impediu de dar a 5ª estrela é que, pra mim, eu senti um pouco de falta daquela dramaticidade típica de livros históricos da Segunda Guerra, mas foi bem interessante poder ler nesse ponto de vista também. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês já leram o livro da Tag desse mês, no caso do mês de junho, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém que está começando a ler. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, então Goodreads e Instagram. E não se esqueça, se você ainda não gosta de ler é porque você não encontrou o livro certo para vocês.
Até a próxima!